Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à trilha PEP 404. Hoje a gente está aqui com o Bruno Paixão, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a transformação digital da ouvidoria na pandemia Covid-19. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o Bruno. Ele tem graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Administração, pós-graduação em Ciências de Dados e Inteligência Artificial pelo Centro Universitário de Brasília, saudades Brasília, mestrando em Economia pela Universidade de Sorbonne e atualmente atua como consultor em Machine Learning. Seja muito bem-vindo, Bruno. Antes da gente começar, eu quero só lembrar o pessoal de que a transmissão é aqui pelo YouTube, mas as discussões vão ser lá pelo nosso Discord, no canal hashtag trilha-pep404. Belezinha? Podem mandar as dúvidas que no final, se tiver um tempinho, a gente vai passar tudo para o Bruno. E se vocês forem postar alguma coisa sobre a palestra ou sobre o evento nas redes sociais, lembrando vocês de usar a hashtag PaiBR2020, beleza? Vou passar a palavra agora para o Bruno. Boa palestra. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me escutando bem. É um prazer estar aqui na Python Brasil, podendo discutir como que o setor público está se reinventando e vem se reinventando, e a pandemia da Covid-19 acelerou boa parte desses processos, acelerou boa parte das discussões que a gente estava tendo de como automatizar, de como aplicar inteligência artificial na prática, e estar aqui para poder conversar um pouquinho com vocês é muito legal. Então, já foi apresentado e a ideia é que hoje eu possa apresentar um case que a gente teve nos canais de ouvidoria aqui do estado de Goiás nesse tempo de pandemia, né? Então, a gente tinha uma média de interações nos canais de ouvidoria, então as pessoas faziam as suas reclamações, faziam as suas manifestações acerca de um serviço público, acerca de um problema, acerca sobre uma denúncia que eles queriam fazer. Com a pandemia, todos os canais de ouvidoria, eles foram extremamente saturados. Quer dizer, todo mundo queria reclamar sobre alguma coisa, sobre algum tema, sobre a pandemia dentro desses canais. E, obviamente, se eu tinha uma capacidade instalada para atender X manifestações num dia e, consequentemente, no mês, num prazo razoável, isso ficou completamente inviável nesse tempo de pandemia, quando a gente sofreu um grande volume de solicitações. Então, em determinado momento, a gente chegou e começou a refletir, meu Deus, o que nós vamos fazer para conseguir responder a contento a população nessas demandas? Porque uma coisa é o seguinte: a gente poderia responder 7 dias depois, mas a resposta, enfim, ela já não tinha mais time. A gente já tinha perdido o sentido e a proatividade dessa resposta. A gente tinha que desenvolver uma forma rápida, uma forma que respondesse a contento, para que a gente conseguisse entregar uma resposta satisfatória ao cidadão. E aí, o que a gente colocou como premissa? Precisamos aplicar a inteligência artificial para quê? Para que boa parte das interações possam ser respondidas automaticamente e que a gente consiga atender, de fato, com a interação do ser humano, aquilo que precisa ser respondido com o ser humano. E a partir daí a gente precisou desenvolver o quê? Um frame de metodologia para que a gente pudesse entender melhor qual era o problema, para que a gente pudesse sair dali com soluções. Então, a gente precisou entender qual o perfil da população que interagia nesses canais de ouvidorias, beleza. Entendendo o perfil, o que essas pessoas estão reclamando, e isso a gente fez conectado com análise de textos e técnicas de clusterização, que a gente vai ver um pouco à frente, identificação de personas. Então, qual que é o perfil e a persona específica, ou o grupo de personas que estão buscando esses serviços e o que eles estão reclamando? Para aí a gente ter algumas recomendações, né? E aqui, isso aqui é muito interessante. Aqui, em março, que a gente tem aqui em azulzinho, aqui a gente tem o eixo X, que é o mês, e aqui em março, ali antes da pandemia, dia 15, dia 16... Dia 18, a gente começou com o primeiro decreto aqui no estado de fechamento de restrições de atividade. Dia 20 foi o decreto mais duro que a gente teve, que fechava tudo.
E olha só como é que foi o boom de solicitações que a gente teve, de pessoas reclamando, de pessoas com dúvidas, de pessoas que não sabiam o que significava o decreto. Então, a gente estava ali na média de 100, 150 manifestações dias, a gente bateu num pico de quase 900 manifestações dia. Aqui a gente começou a pensar a técnica de inteligência artificial e a partir do dia 24, 25 a gente aplicou a técnica de inteligência artificial e a gente conseguiu responder prontamente às pessoas, né? E para isso, a gente teve que desenvolver um frame. Um frame, primeiro, para entender como é que as pessoas se manifestavam, e depois um frame para entender como é que o algoritmo, como é que o sistema ia ser retratado nesse sistema, enfim, ia ser retratado nos sistemas de pronta resposta para o cidadão. Então, o cidadão fazia essa manifestação, a gente utilizou técnicas GNLP para fazer a identificação e o desenvolvimento desses algoritmos para a interpretação desse texto. A gente utilizou caminhos no análise supervisionada para a gente identificar os clusters ou os grupamentos de interação. Então, a gente tinha um cluster que falava sobre determinado tema, outro cluster que falava sobre outro determinado tema. Uma vez identificados esses clusters, a gente fez um modelo de classificação desses clusters. Então, a gente identificou os clusters e as temáticas, e aí a gente precisava, recebendo um novo texto, qual que era o modelo, a que cluster esse texto pertencia, que grupamento de interação esse texto pertencia. Para depois a gente ter uma visualização de dados para tomada de decisão e o deploy na ferramenta web que a gente tinha aqui. Para isso, a gente utilizou técnicas que são muito importantes, a gente fala muito da TF-DF, que é a nossa matriz de termo-frequência, até para a gente entender quais eram as palavras mais importantes, primeiro no grupamento de textos, e depois as palavras mais importantes dentro de cada cluster de texto, para a gente poder clusterizar, e utilizamos o caminhos para fazer a definição desses grupamentos, que com base no modelo não supervisionado, a gente conseguiu identificar quais eram os grupos de interação de cada texto. Aqui, basicamente, a gente vai passar pelos códigos já, mas basicamente era a nuvem de palavras de todas as manifestações que a gente teve no período que a gente utilizou para treinar esse modelo. Então, muitas pessoas reclamando de empresas, muitas pessoas reclamando do próprio coronavírus, muita interação de funcionários, muitas pessoas com dúvidas no decreto, muitas pessoas relatando aglomeração, e o desafio é, desse mundo todo, o que eu tenho que fazer interação de fato humano, que eu preciso de um servidor para fazer uma resposta, e o que eu posso fazer até uma resposta padrão para que a gente possa responder. De repente, a pessoa está só com uma dúvida no decreto, se ele acessar um link, entender o que era o decreto e o que não era, a gente consegue fazer a resposta qualificadamente. Então, aqui foram alguns clusters que a gente identificou na hora de treinar os modelos. Então, o primeiro cluster que demandava mais dúvidas da população eram atividades que estavam em funcionamento e, consequentemente, tinham funcionários e aglomerações, e as pessoas tinham dúvidas sobre se aquela atividade deveria estar funcionando ou não. Depois, eu tinha um grupo que era especificamente de cidadãos que estavam falando que tinham serviços abertos. Então, era uma farmácia que estava aberta, era um supermercado que estava aberto, e a pessoa tinha dúvida e saturava o canal de ouvidoria com isso. Aqui eu tinha um grupo que era muito interessante, que era de funcionários solicitando proteção. Então, eles entendiam que eles tinham que estar trabalhando, mas eles estavam solicitando proteção porque eles estavam sem os EPIs, sem os equipamentos de proteção individual para aquele serviço. Esse era um grupo, de fato, que precisava de uma interação humana. Eu tinha grupos que as pessoas estavam denunciando que tinha um entretenimento aberto, então era uma igreja que estava aberta, era um bar que estava aberto, era uma barraquinha de cachorro-quente que estava aberta, que não podia estar funcionando naquele momento. Empresas que estavam funcionando de portas fechadas. Um grupo específico que era denunciantes de lojas de decoração,
que estavam abertos. Isso foi interessante, que a gente percebeu que os funcionários de uma rede de empresas se associaram para saturar os canais de ouvidoria, para denunciar determinada loja de decoração que estava aberta, e bares que estavam abertos. Então, esses foram os grandes grupos que a técnica de clusterização identificou quando a gente olhou para os textos, né? Aqui, quando a gente analisa o cluster, atividades em funcionamento e funcionários em aglomerações, a gente tinha oficinas abertas, obras em construções, serviços de atividades administrativas que na época não podiam estar funcionando, faculdades que não podiam estar funcionando, então às vezes era até o próprio funcionário que era obrigado a trabalhar e ele entendia que a empresa não podia estar funcionando, empresas de TI, elétrica, essa elétrica radiante é um caso que a gente sempre traz, que é o seguinte, os funcionários realizaram mais de 20 solicitações no prazo de 1 hora. Então, existia muito essa dúvida. A gente tinha aqui também denúncia do cidadão sobre determinado serviço aberto. Então, era o cidadão que tinha pouca compreensão do decreto, ele acabava denunciando, por exemplo, drogarias, lojas de ferragem, lojas de autopeça, concessionárias, estacionamentos, lava-jatos. Esse aqui foi muito interessante, que as pessoas tinham dúvidas se, por exemplo, motel ou serviço de ambulante podia estar aberto. E a gente teve um número considerável de dúvidas sobre isso, as pessoas denunciando sobre esses canais. A gente teve um outro cluster que eram especificamente de funcionários solicitando proteção. Então, os funcionários relatavam que estavam trabalhando em situação de risco, faltavam álcool em gel, máscaras, luvas, focos em grandes indústrias, empresas de call center que tinham que estar trabalhando, mas sem a proteção individual, né? Clusters de entretenimento, então eram distribuidores de bebida, padarias com aglomerações, igrejas, o cidadão relatava que as pessoas estavam andando livremente, empresas que funcionavam aqui de porta fechada, especificamente metalurgias, ferragens, refrigeração, serviços de materiais elétricos. Isso foi importante porque nos deu, aqui o último cluster, bares abertos, então esse era um cluster que a gente precisava intervir, porque não podia estar aberto no momento, e a gente tinha que dar uma resposta de fato, ou mandando a polícia, ou mandando o serviço de fiscalização lá. Beleza. Com base na identificação desses clusters, a gente saiu com algumas recomendações, que era, para a gente responder boa parte de perguntas no atacado, a gente fez a simplificação do decreto e uma mini cartilha do que pode ou não pode estar aberto. A gente fez uma articulação com órgãos de entidade de classe, por exemplo, do setor de advocacia, para que eles entendessem que naquele momento não era o momento de estar aberto, e que eles estavam saturando os canais do Estado, seja o canal de ouvidoria, e a gente tinha que despachar, por exemplo, uma viatura policial, uma viatura de serviço de fiscalização para lá. A gente fez cards explicativos, articulação com a imprensa e campanhas de orientação. Isso é importante por quê? Porque a partir de um algoritmo que nós desenvolvemos, nós conseguimos dar pronta resposta para a população a problemas reais. Aqui agora, a gente vai passar e entender como é que esse algoritmo funcionava. Porque até então, eu só falei do que era, enfim, o conceito, tinha um problema sobre isso, desenvolvemos uma tática para atacar esse problema e decidimos caminhar com um serviço de algoritmo de inteligência artificial para isso. Que agora eu vou passar como é que esse algoritmo funcionava na prática, como é que as coisas funcionavam por debaixo do capô e como é que isso se retratou nos sistemas que a gente tinha aqui. Então, aqui é um Google Colab, a gente desenvolveu tudo no Colab, a gente recebia um dataset de texto dos sistemas de ouvidoria. Esse dataset era importado, aqui era um pouquinho da cara do que vinha do sistema de ouvidoria quando o cidadão fazia a manifestação. Você tinha um protocolo, você tinha a data da manifestação, o município, o local, e aqui efetivamente a manifestação que o cidadão fazia naquele momento. E aqui a gente tinha uma descrição, o órgão para quem que ele estava desenvolvendo, se era Secretaria de Saúde, se era Secretaria de Administração, e o tipo de manifestação, se era solicitação, reclamação, elogio. Qual que foi o grande core que a gente fez?
foi entender e aplicar as técnicas de processamento de texto nessa coluna aqui, manifestação. A gente queria entender como é que estava acontecendo. Para isso, a gente teve que fazer diversas transformações. Está aqui a coluna manifestação. A gente convertia isso numa lista. A gente utilizou a biblioteca do Python NLTK para fazer todo esse processamento. A gente estava analisando um corpus de termos de 22.349 e a gente foi começar a entender e aplicar análises para a gente entender o que as pessoas estão falando. Então, a primeira análise que a gente aplicou foi uma análise Bigram, para entender como é que era a associação de palavras que as pessoas estavam se manifestando. Então, a gente pode ver que tinha muita palavra, muita associação de, por exemplo, as pessoas colocando funcionando normalmente, portas fechadas, trabalhando normalmente, pleno funcionamento, portas abertas, funcionários trabalhando. E isso foi um indicativo de por onde a gente tinha que investigar até para a gente fazer a definição dos clusters de interação que a gente tinha. Outra coisa foi entender quais eram as palavras mais frequentes. As pessoas queriam denunciar, distribuidores de bebida, empresa, e a gente precisou entender qual eram as palavras que mais interagiam, que mais faziam sentido. E a gente começou a plotar isso aqui numa grande nuvem de palavras. Pelo menos para a gente ter um indicativo de entender o que era, para depois aplicar as técnicas mais apuradas. Uma das técnicas que a gente aplicou e que eu estou trazendo aqui para vocês foi a Word2Vec, que é entender, basicamente, com base em um termo. Então, a gente utilizava aquele conjunto de colunas convertido numa lista para criar esse corpus, e com base num termo, o que mais era associado a esse termo. Então, por exemplo, eu percebi lá em cima que funcionando era uma palavra que se repetia muito. E eu queria entender o que está mais associado à palavra funcionando nos 20 tópicos. Então, eu tinha aqui, ó, empresa funcionando, a empresa continua aberta, funcionando, continua funcionando, funcionando normalmente. E aqui vinham termos interessantes, ó. A gente sabia que alumínio eram empresas do ramo de alumínio. Sorvetes eram sorveterias. Materiais, a gente já sabia que eram materiais de construção. E aí a gente foi podendo concluir e construir as narrativas. Quer dizer, faz sentido eu construir um card, uma postagem, uma live tirar dúvidas para entender e para clarificar se empresas de ferragens podem estar abertas, se podem ou não estar abertas naquele momento. Empresa, a gente também quis saber o que estava mais associado à palavra empresa. Ah, eu tenho que a loja está aberta, loja de refrigeração está aberta, a fábrica está aberta, material de construção está aberta, e isso foi direcionando a nossa tomada de decisão. E aí, beleza. Aqui são as laboratórias que a gente trouxe também, até para entender como isso estava associado às palavras, e a gente entendeu o seguinte, beleza, temos um contexto do que as pessoas estão falando, de quais são as dúvidas, vamos trabalhar sobre as perspectivas de construir esses cards, vamos trabalhar sobre a perspectiva de construir essas interações com a imprensa, com órgãos de sindicato, mas eu preciso construir, de fato, esses grupos de interação. E para isso, a gente construiu esses textos e a clusterização desses textos com base, primeiramente, na vetorização, nos termos frequentes, e depois nos grupamentos, utilizando caminhos para definir esses termos frequentes. Sempre referente à tag manifestação, que é a livre digitação que o usuário tinha ali. Então, eu importei aqui a biblioteca de vetorização, importei a biblioteca caminhos, as bibliotecas para normalização, a gente importou também um pouquinho de biblioteca até para entender, para fazer similaridades de textos, utilizando a similaridade do cosseno, e aí a gente traz essa biblioteca, instancia os métodos, vetoriza o texto que a gente está trazendo, normaliza, e cria aqui, de fato, o número de clusters. Caminhos, a gente tem que partir, ele é uma técnica de aprendizado supervisionado, não supervisionado, e a gente tem que partir de um número de clusters para a gente definir essas interações, esses grupamentos. Definir os parâmetros da função,
e criei aqui o meu método, treinei o meu método aqui, Clamins, e ele me devolveu os clusters aqui. Então, com base nessa manifestação aqui e já no conhecimento prévio que a análise descritiva me deu, eu consegui entender quais eram os clusters. Então, aqui é o resultado do Caminhos. Então, eu tenho o cluster 7, que tinham 1.477 registros, o cluster 2 tinha 1.395 registros, e a gente foi, à medida que os dados iam chegando, a gente ia retreinando esse modelo, que ele vai bater com aquela primeira descrição de clusters que eu apresentei para vocês, nessa tabela aqui. Deixa eu ver se eu pego essa tabela. Voltar aqui. Opa! Pronto. Esses clusters que estão aqui, justamente essas atividades que a gente definiu. E aí a pergunta que fica é, como é que a gente sabe que isso aqui, que o cluster 7, por exemplo, representa determinada atividade, que é atividades em funcionamento? A gente teve que inspecionar cada cluster. Com o quê? Com a análise Bigram, entendendo qual era o termo mais frequente, e aí a nossa equipe, aí a intervenção humana foi importante para definir o seguinte, olha, o cluster 7, que tem um grande número de interação, ele é atividades em funcionamento e funcionários em aglomeração. A gente definiu esse cluster dessa forma. E a partir da definição do cluster dessa forma, a gente definiu soluções de saída. Olha, vamos fazer uma live por semana, vamos chamar esse pessoal para uma coletiva de imprensa, para que a população esteja bem informada. Então, cada cluster, a gente teve que definir, de fato, o que era fazer a tag de cada cluster desse aqui. Certo? Que são outras funções que a gente foi trazendo para dentro desse cluster. E uma vez o cluster definido, quer dizer, uma vez eu definindo esses grupamentos que está aqui, eu já entendia qual que era, no nível macro, como que as pessoas estavam funcionando ou se manifestando. O grande desafio era, à medida que o texto fosse trazendo, eu tinha que colocar e classificar para ver se esse texto é do nível 2, do nível 4. Já tinha meu modelo treinado. O que a gente foi fazer agora? Fazer a previsão desses clusters, né? Então, a ideia foi, com base no que? A digitação do texto do campo manifestação, qual a probabilidade dele estar nesse cluster, nesse cluster, nesse cluster ou nesse cluster? E aí a gente criou um outro algoritmo que foi o quê? Temos o cluster definido, sabemos o nível de interação, agora temos que prever a probabilidade do texto digitado pertencer a esse grupo. E aí a gente foi entender o método de classificação, o método supervisionado. Supervisionado por quê? Porque eu já tenho aqui tagueado qual era o cluster que ele estava definindo, qual era o cluster que, enfim, a gente definiu naquele primeiro momento. Então, aqui a gente importa no dataset, a gente poderia ter feito isso no dataset só, mas a gente definiu por dividir esses datasets. Aqui, com base nesse dataset, eu tenho meus clusters que já estão pré-identificados, então tem os clusters aqui dentro. Vou fazer aqui algumas outras técnicas de processamento para criar um mini vocabulário, porque eu tenho que, com base nesse texto que é digitado, fazer a classificação dele, então eu preciso criar um dicionário desse vocabulário. Aqui eu defino a minha variável alvo, que é o cluster, e defino a minha variável preditor, que é o quê? Que é o texto que ele digitou para tentar prever esse cluster, certo? Com isso vetorizado, quer dizer, esse texto estando dentro de um dicionário e dentro de uma matriz, transformando isso, o desafio é transformar isso aqui em uma matriz, em números, para que o modelo possa ser interpretado, a gente teve que ver qual que era o melhor modelo de classificação supervisionada que previsse esse texto. Então, a gente começou com o modelo multinomial, e a gente aqui, ó, frequ e texto, a minha variável preditora, e y, a variável que eu estou tentando prever, e mandei treinar esse modelo.
E aqui, por exemplo, temos aqui um exemplo de manifestação. Temos que fechar as indústrias, somos todos vetores de uma possível transmissão. Esse texto aqui, com base na construção do meu modelo, ele foi, no modelo multinomial, previsto no cluster 5. E aí a gente precisava entender o quão bom era essa predição. Por exemplo, o modelo multinomial aqui, ele não performou muito bem. Ele só previa com acurácia de 56%. Quer dizer, a gente, somando todos os modelos, entendendo o modelo, como ele está performando, ele previa bem 56%. E aí a gente precisava entender outros modelos de classificação. Aqui a probabilidade dele prever cada classe dentro do modelo. Então, ele previa a classe 0, o modelo 0 muito bem, ele previu o modelo 5 muito bem, isso aqui poderia estar overfitando, ele previu o modelo, a classe 7 muito mal, e a gente precisava continuar investigando para entender qual era a melhor classe. A gente tentou o modelo gaussiano. O modelo gaussiano foi muito pior, ele teve 37% só de acurácia dentro desse modelo, acurácia média. Partimos para uma árvore de decisão, a árvore de decisão performou um pouco melhor, em 66%, tá? Sempre com aquilo na cabeça, né? A gente tem um texto, a gente vetoriza esse texto, ele fica ali em escalas de zeros e uns dentro de uma matriz, tá? Eu tenho a minha variável predita, que é o y que eu quero prever, e tenho que, com base nessa digitação, fazer ação para dar a probabilidade dele cair dentro de uma determinada classe. E aí, tipo o Randall Forest, que foi, em tese, o que performou melhor para a gente. O Randall Forest aqui teve uma performance de quase 80%. O que para a gente era muito bom. Por que era muito bom? Porque ele previa muito bem a classe 0, ele previa muito bem a classe 5 e ele previa razoavelmente a classe 3. Isso para a gente foi fundamental, por quê? Porque, como eu coloquei no início da nossa apresentação, eu tive determinadas abordagens para determinados grupos de interação. Então, o grupo 0 aqui, que ele previu muito bem, para a gente já estava ótimo, porque esse grupo eu ia responder com um protocolo padrão, eu ia mandar um link para ele, porque era mais dúvidas que a população estava tendo. Enquanto o cluster era uma atividade humana. Então, se o modelo estava me garantindo muito bem o cluster 0, que tinha bastante nível de interação, e que eu tinha que responder basicamente com a resposta padrão, e estava me classificando muito bem o cluster 5, que eu de fato tinha que ter uma interação humana, a gente tomou por premissa que esse modelo foi o melhor e o que estava atendendo muito bem a gente naquele momento. Ok. Uma vez o modelo treinado, a gente começou a testar, a gente aplicou dados que ele não tinha, a gente fez a divisão treino e teste, e aplicou para ele um banco de dados, ou um dataset de manifestações que ele não tinha visto, para que a gente, de fato, pudesse clusterizar isso e entregar algo funcional para os nossos operadores. Aqui são configurações que a gente teve que criar, os dicionários, para que ele fizesse a clusterização. E aqui é muito interessante, né? Esse dataset aqui era um dataset que a gente recebeu e teve que rodar ele para entender a qual grupamento essa manifestação aqui ela fazia parte. E aqui isso foi muito interessante na hora de tomada de decisão. Aqui, ó, é a probabilidade de cada texto aí todo aquele dataset pertencer a determinado grupo. Então, engraçado, essa linha 4 aqui, ela tinha 63 chances de pertencer ao grupo 3, 18% de pertencer ao grupo 4, menos de 1% de pertencer ao grupo 1, e nós fomos tomando a decisão com base nessas informações. Aqui a planilha de forma geral. Aqui mais algumas concatenações, até para que a gente entendesse o seguinte. Por exemplo, essa manifestação aqui.
queria denunciar uma empresa de sorvetes, e aí ele vai discorrendo. Essa manifestação aqui, ela teve 99% de chance de pertencer ao grupo 2, que era um grupo de interesse, e 0,5% de chance de pertencer ao grupo 1. Isso é, a gente criou um modelo de textos de clusterização, e a partir desse modelo de clusterização, a gente tenta fazer a previsão de qual grupamento esse novo texto vai pertencer, da criação do modelo, com base nessa manifestação aqui que a população fez. A partir daí, tivemos que exportar o modelo, então isso foi conectado a um sistema legado que a gente tinha, um sistema transacional que a gente tinha na ouvidoria. Então, a partir do momento que a pessoa fazia a manifestação, o servidor lá tinha a qual grupamento ele permanecia e se ele daria cabimento, ia fazer interação humana, ou se ele faria interação padrão, isso com base nesse modelo que nós exportamos, modelo que foi criado, e aqui basicamente era o modelo finalizado e que ia ser acoplado ao sistema transacional. Com base em uma manifestação, a que grupamento essa manifestação tinha mais chance de estar pertencendo, e o usuário lá, enfim, ia tomar a melhor decisão para isso. Aqui foi outra forma que a gente utilizou, tá? Para fazer essa previsão aqui dos textos que a gente tinha, e depois a gente utilizou esse arquivo CSV de manifestação para fazer algumas análises descritivas. E aqui é um exemplo da ferramenta que foi a nossa POC para a gente fazer, para entender se a manifestação funcionava ou não. A gente fez o deploy desse modelo no Heroku, tá? E acoplou ao nosso sistema transacional, que era um PHP da vida. A gente fez a leitura desse modelo aqui que a gente exportou, um pouquinho aqui, desse modelo que a gente exportou no PHP. Então, o sistema PHP da vida entendia esse modelo e fazia basicamente o que está aqui nessa tela. Então, vamos supor que o Bruno aqui faça uma manifestação. Então, a loja de produtos de decoração está sem proteção aos funcionários. A gente queria entender qual era o cluster de classificação aqui que fazia sentido. Aí, deu reload aqui e o modelo entendeu que esse tipo de mensagem é classificada nesse grupamento aqui, funcionários solicitando proteção. Vou pegar um outro aqui. Vamos supor que o usuário colocou o seguinte: a lanchonete está em funcionamento, ignorando o decreto, que são exemplos reais, eu estou trazendo aqui, e aqui é classificado no grupo entretenimento. Só a título de mais um aqui, lembra que eu falei lá do serviço de motel que o pessoal tinha dúvida? Então, o motel do Parque Oeste está em pleno funcionamento, mesmo com o decreto do governador obrigando o funcionamento. Então, isso entrava no sistema, e aí aqui, ó, denúncia de cidadão sobre serviços abertos. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de denúncia que está aqui, a gente resolveu com a cartilha. Já quando a gente tinha denúncias, por exemplo, de funcionário sem proteção, a gente tinha um protocolo que era mandar uma diligência da vigilância sanitária para entender de fato, porque isso, enfim, requeria uma intervenção do Estado. E outras coisas a gente resolvia com live, chamando, imprensa, etc. Então, basicamente, esse aqui foi o que a gente conseguiu trazer e aplicar um caso prático de inteligência artificial. Posso dizer que é o seguinte: nós tínhamos 30 servidores para fazer análise. Sem esse algoritmo, sem essa triagem inicial, a gente não conseguiria dar as prontas respostas. Então, a gente ia ter manifestação esperando 10 dias, 20 dias, 30 dias para responder, e aí o time já não era mais o mesmo. E com esse algoritmo, a gente conseguiu fazer a triagem, respondendo diversas manifestações em menos de 24 horas. E foi interessante porque na semana seguinte, o governo criou um programa de vale alimentação para as crianças que não estavam indo na aula.
E choveu novamente de enxurrada, 2 manifestações no dia da população querendo saber sobre esse vale alimentação. Como a gente já entende, e aí foi engraçado que a gente não podia parar de atender, por exemplo, um cidadão ou um funcionário de uma empresa solicitando um EPI, solicitando que estava trabalhando sem segurança, sem álcool em gel, ou uma atividade de risco, para responder essas manifestações aí desse cartão alimentação. Então, o que a gente fez? A gente calibrou o modelo, isso foi dinâmico, a gente teve que rodar o modelo novamente, criou um grupamento que foi só para classificar manifestações desse cartão alimentação, e a gente já dava uma resposta padrão para esse cidadão e para esse usuário que queria ali numa dúvida de saber como é que o programa funcionava, e a gente direcionava o link da cartilha, um telefone da Secretaria de Educação, e a gente conseguiu preservar a massa humana que precisava de atendimento, esses 30 espartanos, para essas demandas que precisavam dessa intervenção humana. Basicamente, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. O Colab funciona. Esse aqui é meu Instagram. Muita coisa está lá. A gente desenvolveu muito conteúdo para a pandemia. A gente utilizou, enfim, outros algoritmos para fazer clusterização de casos epidêmicos, plataforma de identificação de pessoas vulneráveis, entender como eram os voos. Então, tem muita coisa aqui. Esse aqui é meu site, onde tem meu Twitter, onde tem meu GitHub, tem boa parte desses trabalhos, e alguns trabalhos eles estão aqui divulgados também. E, deixa eu voltar aqui, foram ferramentas que a gente desenvolveu de transparência, Corona Transfer, tem alguns artigos aqui que faz sentido, de análise de texto para redes sociais também. E aqui o GitHub com boa parte aqui de análise de textos, alguns algoritmos que a gente criou e que foram muito bem premiados aí. Então, basicamente, era isso que eu estava querendo trazer para vocês hoje. Muito obrigado. Esse aqui são os meus contatos. Me chamem no e-mail, no WhatsApp, manda lá para o Discord. Qualquer dúvida, a gente vai bater nessa bola lá, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Parabéns pela palestra, Bruno, muito legal. Eu queria fazer uma perguntinha, assim, para quem viu a sua palestra e tem a intenção de começar a inserir machine learning nesse contexto de ouvidoria, de atendimento ao público, qual o caminho que você recomenda, assim, por onde começar? Quais foram as dificuldades que você passou também, que você hoje pode falar para o pessoal, assim, qual a melhor forma de evitá-los? Sabe dizer isso um pouquinho para a gente? Legal, ótima pergunta, Isabela. Eu acho que quando você tem o conhecimento técnico e você entende muito bem para fazer um modelo de clusterização, para texto, para rodar o Random Forest, beleza, você tem o ferramental. A maior dificuldade é você ter um bom problema. Você precisa definir um bom problema e um bom escopo de atuação. Porque senão, você acaba se perdendo. Aí vem um colega que quer fazer o dashboard, porque isso dá o resultado mais rápido, mas aí ele resolve o problema no primeiro momento, mas depois isso já não tem um pouco mais de valor. Então, identifique um problema que resolva situações concretas. Qual que era o nosso problema e que foi a nossa maior discussão? Nós precisamos preservar os 30 servidores, as 30 pessoas, para que consigam responder qualificadamente a interações que necessitem de respostas humanas. Como que eu não deixo ele perdido e saturado nisso? A partir daí a gente consegue identificar, não, vamos separar o que pode ser respondido, o que deve ser respondido por essas pessoas e o que pode ser respondido por uma resposta padrão de protocolo. Beleza, esse foi o nosso grande problema. A partir daí ficou muito mais fluido a gente desenvolver o algoritmo, desenvolver o modelo de machine learning, porque aí a gente conseguia beber da fonte de pessoas que já tinham passado por outras dores técnicas. Mas o maior desafio é ter um bom problema, um bom escopo de problemas. Boa, muito obrigada pela resposta. Eu queria perguntar também, assim, você falou de vários algoritmos, Random Forest, caminhos. Você recomenda, assim, para quem está começando também nessa área em empresas e tudo mais, está pensando em implantar, o que você recomenda essas pessoas estudarem?
Legal, ótimo. Eu acho que a melhor forma, depois de você ter um bom problema, é você praticar muito. Então, eu recomendo muito, pessoal, olhar uma tríade que tem no Kaggle, que ele pega um dataset, sai do zero desse dataset, define um problema desse dataset e consegue fazer o modelo de machine learning, né? Então, olhar o que já tem dentro do Kaggle ou do Stack Overflow é fundamental. Tem os cursos de capacitação, eles são importantes, é preciso ter uma bagagem teórica em termos de estatística, em termos de construção de modelo, por que usar caminhos, como é que o caminho funciona, por que não usar um outro modelo não supervisionado, por que eu usei caminhos, por que eu usei um random forest para classificação, isso é importante, essa bagagem. Mas comece dentro do Kaggle e entender o que essas pessoas estão fazendo, né? Então, para você que está ali na sua empresa, ninguém pediu para a gente fazer esse modelo. Ninguém vai chegar para você, a não ser que você trabalhe numa multinacional que faça, que trabalhe com machine learning, ninguém vai falar, faça um modelo de machine learning. Não. Identifique um problema e tente aplicar os conceitos de machine learning, de ciência de dados, de uma boa análise descritiva para tentar resolver esse problema. Beleza, a gente tem mais 2 minutinhos, eu vou só deixar uma última pergunta. Beleza, a pessoa achou um bom problema, viu que deu para implantar isso. Em termos de infraestrutura, assim, como que é a viabilidade de implantar isso, se a pessoa estiver pensando em seguir o caminho que você seguiu aí para resolver esse problema? Legal. O que eu posso dizer, tudo que a gente conseguiu desenvolver, a gente conseguiu com as ferramentas livres, seja do Google Colab, enfim, a gente utilizou a estrutura do Google. Vai depender muito do tamanho de problema que a gente vai resolver. O que a gente estava falando ali era uma amostra de texto com 5.000 linhas que a gente conseguiu criar um bom modelo que fizesse sentido para a gente tomada de decisão. Então, você precisa escalar, entender qual que é o tamanho do seu problema e o tamanho da sua infraestrutura. Eu posso dizer para todos que boa parte da infraestrutura free que a gente tem, seja Colab, seja no seu próprio Anaconda, no ambiente que você está desenvolvendo ali na sua máquina, vai te dar uma boa resposta, né? Mas, de novo, eu volto lá no início da nossa conversa. Isso tudo vai depender do que você quer resolver. Um bom cientista de dados, e essa é a última mensagem que eu quero deixar para você, ele tem que ter uma toolbox, uma caixa de ferramentas. Tem problema que você vai resolver com um hiper mega algoritmo que você vai jogar no Colab. E tem problema que você vai resolver com a simples planilha do Excel. Então, bom cientista de dados, ele tem que ter e entender qual a melhor ferramenta para resolver esse problema, para resolver essa ideia ou para resolver essa implementação que eu quero. Muito boa essa mensagem final, Bruno. Obrigada, palestra sensacional. A gente vai ficar aqui agora com o Guilherme falando sobre observabilidade de serviços distribuídos em Python. Agradeço ao Bruno, agradeço a todo mundo que viu a palestra. Boa tarde, galera. Até mais. Boa tarde.